Se faltar a idoneidade do objeto, o contrato é inexistente. O contrato também é inexistente quando não houver finalidade negocial. Finalidade negocial tem de visar modificar, ou adquirir, ou resguardar, ou transmitir, ou extinguir direitos ou relações jurídicas. Se eu não tenho nenhuma finalidade de negócio jurídico, não há que se falar em negócio jurídico. Ele é inexistente como negócio jurídico, porque ele falta o quê? Finalidade negocial. Tá claro? Então, os elementos essenciais, vamos aí retomar, para não ficar nada perdido. Os elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais do negócio jurídico? São os de existência e os de validade. Os elementos essenciais de existência: vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Os elementos essenciais de validade, aqueles que estão no artigo 104 do Código Civil. Tudo bem? Faltou um elemento essencial de existência. O negócio jurídico tem qual defeito? Ele é inexistente. E nós já vimos aí exemplos da falta da vontade humana, da inidoneidade do objeto e da ausência de finalidade negocial. Nestes três casos, inexistência do negócio jurídico. Agora, nós temos mais três defeitos do negócio jurídico possíveis. Quais são estes outros três possíveis defeitos de um negócio jurídico? A nulidade, a anulabilidade e a ineficácia. Primeiro deles, nulidade. Quando que um negócio jurídico é nulo? Olha, as pessoas discutem quando que o negócio jurídico é nulo. Aí você pergunta quando que o negócio jurídico é nulo, fica tudo, mas ele é nulo nesse caso e naquele outro. E no outro eu não sei. Nulidade do negócio jurídico é uma agressão à ordem pública, legalmente qualificada como nulidade. E isso é muito importante. Olha, agressão à ordem pública, legalmente qualificada como nulidade. O que eu estou dizendo que é muito importante? Este legalmente qualificada como nulidade, por um simples motivo, gente. O motivo é muito simples. Se não estiver na lei dizendo que o negócio jurídico é nulo, ele não é. Só há nulidade do negócio jurídico quando a lei disser que há essa nulidade. Então, artigo 166 do Código Civil. Diz lá o artigo 166 do Código Civil. Olha lá, a interpretação do artigo 166, como é dificílima. É nulo o negócio jurídico quando? 2 pontos. Está aí. Vocês estão entendendo? Não precisa de grande devaneio. Está na lei a nulidade do negócio jurídico. É nulo o negócio jurídico quando? O artigo 166 traz 7 incisos de nulidade. Além destes 7 incisos do artigo 166, nós temos ainda o caput do artigo 167. Então, nulidade é tratada basicamente na parte geral do Código, nos artigos 166 e 167. Vamos ver aí cada situação do artigo 166 primeiro. Então, olha, elementos do negócio jurídico podem ser essenciais ou acidentais. Os essenciais, de existência ou de validade. Os de existência são vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Os de validade estão no artigo 104 do Código Civil. Estamos vendo agora os defeitos. Primeiro defeito, inexistência. Quando que o negócio é inexistente? Quando faltar vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Quando que o negócio jurídico é inválido? Porque a nulidade e a anulabilidade são espécies de invalidade, tudo bem? Negócio jurídico é inválido ou por agressão à ordem pública ou por agressão à ordem privada. O primeiro que a gente está vendo aí é a nulidade. E o negócio jurídico é nulo quando agredir a ordem pública, e houver previsão expressa de nulidade em lei. Tudo bem? Primeira situação que nós estamos tratando aí, artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Um motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Faltar formalidade, faltar solenidade, fraudar a lei imperativa ou a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Nesses 7 casos aí do artigo 166 nós temos nulidade. E também no caput do artigo 167. Diz lá o artigo 167 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. Também é situação de nulidade. Então, primeiro artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando? Inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz.
Absolutamente incapazes são aqueles sujeitos do artigo 3º do Código Civil. O artigo 3º do Código Civil traz os sujeitos que são absolutamente incapazes. Ora, gente, se o absolutamente incapaz não tiver um representante, o ato é nulo. Por quê? Porque ele é incapaz para os atos da vida civil. Então, a exemplo, o menor de 16 anos, ele precisa de um representante. Se ele não tiver um representante, o ato é nulo. Tá claro? Então, esse é o inciso 1 do artigo 166. O inciso 2 do artigo 166 fala, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Olha a diferença. Se o objeto é inidôneo, qual é o defeito que nós temos? Inexistência. Se o objeto é ilícito, o defeito que nós temos é a nulidade. Não é? Então, se o objeto é ilícito, o defeito que nós temos é a nulidade. Se ele é inidôneo, o defeito que nós temos é a inexistência. Então, objeto ilícito, impossível ou indeterminável. Ó, impossibilidade, pode ser física ou jurídica. Eu quero vender, vamos lá, gente, eu quero vender 2 litros de água nesse copo aqui. Ó. Água é objeto ilícito? A água não é objeto ilícito. Óbvio que ela não é um objeto ilícito. E eu posso vender água em copos? Posso. Mas eu posso vender 2 litros de água nesse copo? Não cabe. Essa impossibilidade é o quê? Física. Diante dessa impossibilidade física, o que é que nós temos, hein, gente? Nulidade do negócio jurídico. A impossibilidade pode não ser física, mas ser também jurídica. Imagina que eu quero vender 10 metros de frente da praia. Terreno da praia, eu fui lá e quero vender 10 metros de frente. Fisicamente, é possível bater estacas e cercar o terreno. Fisicamente. Juridicamente, não é possível. Tudo bem? Então, essa impossibilidade já não é mais física, é uma impossibilidade jurídica. Seja impossibilidade física, seja impossibilidade jurídica, nós temos uma situação de nulidade quando houver impossibilidade, do objeto. Diz ainda a lei, então estamos no inciso 2 do artigo 166. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto. Eu posso vender para o José aquele certo e determinado boi, que está ali no canto. Ó, tem um boi ali, aquele certo e determinado boi. Mas eu posso vender para o José um boi. Qual boi? Qualquer um. Não posso. Então percebam, se eu vendo para o José aquele certo e determinado boi, isso é uma obrigação de dar coisa certa. Se eu vendo para o José um boi, qualquer boi, isso é uma obrigação de dar coisa incerta. Tá claro, gente? Então, qual é que é a diferença dessas duas situações? Em uma situação, eu tenho o objeto certo determinado. Na outra situação, eu tenho o objeto incerto, mas determinável. Porque é um boi. Um boi é um objeto determinável. Vamos ler de novo aí o inciso 2 do 166? É nulo negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Não confundam objeto indeterminável com obrigação de dar coisa incerta. A obrigação pode ser uma obrigação de dar coisa incerta. E quando ela for incerta, ela é definida por gênero e quantidade, 10 bois, 5 automóveis, 12 motocicletas, 80 relógios, gênero e quantidade. Tudo bem? Isso é obrigação de dar coisa incerta. Mas nestes casos o objeto é determinável. Ele é indeterminado, mas ele é determinável. O inciso 2 do artigo 166 fala do objeto indeterminável. E não indeterminado. E sim indeterminável. O que é um objeto indeterminável? Gênero absoluto. Coisa. Fábio se obrigou a entregar por 10 mil reais uma coisa a José. Que coisa? Isso é gênero absoluto. Não pode. Eu não posso determinar o objeto assim. Isso é objeto indeterminável. E sendo o objeto indeterminável, gente, a situação clara e evidente que se apresenta é de nulidade do negócio jurídico. Então estamos aí na nulidade. Vimos o artigo 166, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Vimos o inciso 2, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O inciso 3 agora,
Fala do motivo determinante comum a ambas as partes ilícito. Então percebam, se houver motivação ilícita de ambas as partes para o negócio jurídico, então eu perpetro um negócio jurídico que tem motivação ilícita de ambas as partes. Neste caso nós temos nulidade. Exemplo, professor, olha lá. Imaginem só que eu fui citado lá numa ação de execução. Tá? E citado na ação de execução, eu percebo que eu vou perder meu patrimônio, eu vou ter meu patrimônio penhorado de alguma maneira. Tá? Eu conversando lá com o Tiago, né, Tiago, que é meu amigo desde de menino, não é? Desde pequeno. Né? Conversando com o Tiago, eu falo assim, Tiago, eu vou perder meu patrimônio, viu, Tiago? Perder meu patrimônio porque eu fui citado numa ação de execução. O Tiago, o que ele me fala? Ele fala assim, Fábio, passa seu patrimônio para mim, a gente faz contratos de gaveta, né? E daqui a 2 anos retorna tudo para você, não tem problema nenhum. O que é isso? Fraude à execução. Né? Situação de fraude à execução. Isso pode acontecer de 2 maneiras. Com ou sem concilium fraudes. Ou seja, isso pode acontecer sendo o Tiago um terceiro de boa-fé, e aí ele não está em concilium fraudes comigo. Ou isso pode acontecer com o Tiago sendo meu amigo desde pequeno e querendo me livrar da execução. Não é isso? E aí houve concilium fraudes. Esquecendo aí as discussões processuais sobre o tema, porque sempre vão afirmar que esse negócio é ineficaz. Né? E nós estamos tratando de direito civil puro aqui, né? E é disso que nós vamos tratar. Olha lá o inciso 3 do artigo 166. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Qual é que é o meu motivo para transmitir esse patrimônio para o Tiago? Fraudar a execução. E se o Tiago está em concilium fraudes comigo, qual é que é o motivo dele? Fraudar a execução também. Então temos motivo determinante comum a ambas as partes, ilícito. Situação de nulidade do negócio jurídico. É claro que se o Tiago é um terceiro de boa-fé, o motivo pode ser ilícito só de minha parte, mas não é comum a ambas as partes. E aí, então, nós não teremos uma situação de nulidade, teremos uma situação de ineficácia, como trata a melhor doutrina. Tudo bem, gente? Os incisos 4 e 5, tratam de formalidades e solenidades que a lei julgue essenciais para o negócio jurídico. Não é? Qualquer formalidade ou qualquer solenidade. A gente tem uma pergunta que foi feita lá para o pessoal, nas ruas, a gente fez, ou alguém fez a pergunta para nós, né? Tratando aí do contrato de compra e venda. Vamos ver essa pergunta? O contrato de compra e venda do imóvel transmite a propriedade do imóvel. Contrato de compra e venda de um imóvel transmite a propriedade de um imóvel? Resposta, não. Um contrato de compra e venda de um imóvel não transmite a propriedade. Mais do que isso, para que a gente transmita a propriedade de um bem imóvel, é necessária a escrituração e o registro na matrícula do imóvel. Então, mais do que isso, um contrato de compra e venda de bem imóvel, por si só, sem o registro, é nulo de pleno direito, é nulidade absoluta, porque faltou lá uma solenidade que a lei julga essencial para a prática do ato. Tá claro, gente? E faltando essa solenidade que a lei julga essencial, nós temos nulidade. Vamos tratar ainda disso, já, vamos voltar aí. Por enquanto, fiquem aí, ó. Contrato de compra e venda de bem imóvel sem registro, nulidade. Fiquem com essa informação por enquanto. Já nós vamos modificar um pouquinho essa informação. Tudo bem? Mas por hora pensem na nulidade para esse contrato de compra e venda de bem imóvel. Tá? Além disso, o inciso 6 do artigo 166 traz uma cláusula geral. Tá? De nulidade. Fala da fraude à lei imperativa. Essa é a grande panaceia, a grande saída, né? Qualquer situação de fraude à lei imperativa gera nulidade do negócio jurídico, com base no inciso 6 do artigo 166. Tá? Então, é o vetor geral que traz a possibilidade de nulidade do negócio jurídico. O inciso 7 do artigo 166 é nulo negócio jurídico sempre que a lei diga que ele é nulo, né? Quando a lei assim o declarar, ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. No inciso 7 nós temos 2 situações de nulidade.
A primeira situação de nulidade prevista aí no inciso 7